Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o jogo Batalha Naval. Para quem não conhece, né, a Batalha Naval basicamente é um jogo que envolve embarcações, né? Existem diferentes versões, né, depende muito do tabuleiro, do tipo de, enfim, né, da empresa que comercializa, né? Ou se a gente vai montar ele em casa, né, e vai fazer ele em casa ou na escola, como, né, cada conjunto de jogadores aí vai definir o que são as embarcações, né? Então podem ser cruzeiros, navios, barcos menores, submarinos, né? Enfim. Mas a ideia é o seguinte: cada jogador tem uma tabela, como essas aqui, né? Por exemplo. Não, a sua tabela não é mostrada para o outro jogador, então eles não têm conhecimento, né, a princípio, sobre a tabela do outro jogador. No início, cada jogador vai colocar em alguma posição as suas embarcações, né, como está aqui, né, então, embarcações maiores, menores, né, tem o que a gente chama de submarino, aí, né, os cruzeiros, os barcos, enfim. Então, cada jogador vai primeiro posicionar as suas embarcações. Quando começa o jogo mesmo, né, cada jogador vai indicar uma posição, né, e o outro jogador vai dizer, olha, tu acertou aqui um submarino meu, né, tu acertou um barco meu. Ou se ele não acertar nenhuma embarcação, o outro jogador vai dizer assim, olha, tu deu um tiro na água, não acertou nada aqui. Né? E vice-versa, né? E assim vai indo até que, né, um dos jogadores consiga acertar todas as embarcações do outro. A ideia básica do jogo é essa, tá, pessoal? Claro, né, tem as regras, né, tem os nomes certos para as embarcações, enfim, isso é detalhe de cada jogo, né? Mas a ideia básica é essa aí mesmo, tá? Mas por que eu estou falando desse jogo aqui, né, num canal de pensamento matemático? Por quê? Principalmente na parte ali, né, em que cada jogador tem que dizer onde que vai o seu tiro, ele precisa falar uma posição, né, uma posição específica. E nesse caso aqui, a posição é dada por coordenadas, tá? A gente pode falar esse nome, né? Coordenadas, né? Então, por exemplo, aqui é o computador, né, e o Luigi. Vamos supor que o Luigi, né, indique para o computador aqui, né, que no caso é um jogador virtual, digital. Vamos supor que o Luigi fale assim para o computador, olha, eu quero acertar na posição F5, né? Então, vai ser esse quadrado, exatamente nesse quadrado aqui, que vai ser lançado o tiro. Se aqui não tiver nada, não vai na água, não vai afetar nada aí o computador, né? Mas quando o Luigi fala isso, ele está juntando, na verdade, duas coordenadas, né? E ele está associando um local, né, a uma coisa abstrata que ele está falando. Ele não está dizendo, olha, eu vou jogar ali mais ou menos para o meio do teu, né, do teu tabuleiro aí. Não, ele está dando uma coordenada, as coordenadas, né? Ou seja, ele está dizendo exatamente a posição que ele quer jogar. Esse jogo é bem interessante porque ele está bastante associado, né? Então aqui só para dar uns exemplos, então a gente pode ter porta-aviões, a gente pode ter navios-tanque, contra-torpedeiros, submarinos, enfim, né? Essas são as peças, alguns exemplos de peças aí da batalha naval. Tá? Bom, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre os níveis de Van Riel só, né? Antes de falar um pouquinho mais sobre a relação da batalha naval com a aprendizagem da geometria. O Van Riel, o casal Van Riel, né, que eram professores, pesquisadores de ensino de matemática, eles dividiram o pensamento geométrico em 5 níveis. Né? Nível 1, de reconhecimento ou visualização de formas geométricas, enfim. Nível 2, análise, né, propriedades geométricas. Nível 3, ordenação, correlações entre formas geométricas. Nível 4, de dedução de axiomas, teoremas, provas. Nível 5, de rigor, comparação de sistemas teóricos. Os níveis 4 e 5 eles são justamente a ideia de formalizar, né, teoricamente, de forma mais abstrata, nos conceitos e as proposições da geometria. Né? Então, quando a gente fala mais de materiais manipuláveis, né, eles podem até servir para essa formalização, mas o principal ponto, o foco, seria os primeiros níveis, níveis 1, 2 e 3, que é o nível de pensamento geométrico a partir da manipulação, né, de formas, né, concretas, vamos dizer assim, com materiais mesmo. Né? E esses 3 níveis podem ser trabalhados aí, né, com a batalha naval. Tá? Especificamente no que se refere à localização de pontos. Né? Por quê?
Tem uma área da matemática, né, que é a geometria analítica, que ela é estudada mais até no ensino, né, no ensino secundário, no ensino médio, né? Então, normalmente aí para crianças a partir dos 12, 13 anos, mas principalmente aí no segundo ciclo ali, né? Com crianças aí com 15, 16 anos, que no Brasil é o nosso ensino médio, né? Bom, existe o plano cartesiano, que é uma forma de localizar pontos no plano, né? Então a gente tem aqui coordenadas. Então, por exemplo, a gente tem 1 e 2, seria um ponto aqui, né? E essa ideia, né, de juntar coordenadas para localizar um ponto no plano, né, em matemática ela é relativamente recente, ela tem uns 400 anos, né, que Descartes propôs o plano cartesiano, mas até um pouco menos que isso até, né? Mas ela é interessante porque hoje, né, tem muitas aplicações, na engenharia se usa muito, quando a gente vai aprender funções, né, funções do primeiro grau, do segundo grau, a gente precisa do plano cartesiano, a geometria analítica toda é desenvolvida em cima do plano cartesiano. E a localização de pontos no plano depende dessa ideia de juntar coordenadas para localizar um ponto específico. Então, essa habilidade específica pode ser trabalhada já desde com crianças, né, já no ensino fundamental, mas essa ideia de juntar uma coordenada com a outra para, né, se referir a um ponto específico, né, ela pode depois ajudar, por exemplo, né, a geometria analítica é uma área, né, da matemática que se interessa principalmente por relacionar fórmulas, né, equações, né, e figuras geométricas, né, planos espaciais, aqui no caso a circunferência, né, que está um exemplo de equação de circunferência e a representação desta equação aqui, né, no plano cartesiano. Então, bom, essas são outras habilidades, mas tudo parte basicamente da localização de pontos no plano, né? E a batalha naval é exatamente isso, né? A única diferença é que a gente não tem ainda dois eixos coordenados, né, com números inteiros e positivos e negativos. Então é interessante, por exemplo, que a batalha naval só trabalha, a gente tem uma coluna aqui, né, dos números, né, e a linha aqui das letras. A gente só tem números positivos, então dá para trabalhar tranquilo aí nos anos iniciais, né? Tem as letras também, então as crianças conhecem as letras, conhecem os números. É uma representação que elas podem já ter acesso, elas já conseguem acessar, né? E é importante que essa ideia, essa habilidade específica de juntar coordenadas para, né, localizar aí um ponto específico, né? Que vai aqui ser um tiro na água ou um tiro em alguma embarcação, né, mas essa ideia. Claro que, né, a gente tem que fazer as devidas adaptações depois, né, no plano cartesiano a gente localiza os pontos exatamente, né, nas coordenadas, na verdade, elas ficam bem no meio aqui, né, entre os eixos, e aqui não, aqui a gente localiza o quadrado, né, então, mas a ideia de relacionar duas informações a uma, quer dizer, né, tem que dar letra e número para chegar num local específico. Então essa habilidade específica pode ser trabalhada com batalha naval, né, e até sem as crianças perceberem muito que estão desenvolvendo aí uma habilidade matemática, né? Então a batalha naval pode ser principalmente para preparar, vamos dizer assim, o pensamento do estudante para o entendimento do que é o plano cartesiano e, bom, disso depende todo o entendimento aí da geometria analítica, né, mais adiante.